Olá pessoal, nós estamos aqui para a gente fazer uma revisão sobre substâncias e misturas. Nós vamos ver substâncias simples e puras e nós vamos ver substâncias compostas. Também sobre misturas heterogêneas e homogêneas. Primeiro nós vamos falar sobre substâncias. O que nós entendemos sobre substâncias? As substâncias elas são grupos de moléculas iguais. E essas moléculas elas podem ser formadas por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou elementos diferentes. E a mistura? A mistura é a junção, a mistura é a união dessas substâncias. Vamos entender melhor o que são substâncias e misturas? Vamos lá. Uma substância ela é pura quando ela é formada apenas por um único tipo de espécie química. Ou seja, tem a sua composição e a sua propriedade fixa. Então, e o que é uma mistura? Uma mistura ela é diferente porque além dela conter mais de um tipo de componente, a sua composição é variável. Mesmo assim, pessoal, vamos entender como é que a gente pode decodificar, como é que a gente pode distinguir uma substância de uma mistura, quando nós conhecemos a sua composição. Vem comigo! Se nós temos um copo com água e um copo com sal dissolvido, com certeza não perceberemos nenhuma diferença. Mas se ingerirmos o conteúdo do copo, vamos notar que uma é substância pura e a outra é constituída por uma mistura. As substâncias puras, elas podem ser simples e composta. Quando uma substância é simples, lembra aí que eu falei para vocês? Uma substância é simples quando ela é formada de apenas um elemento químico. Vamos recapitular novamente. Uma substância é simples quando ela é formada de apenas um elemento químico. E a substância composta? É óbvio que se ela é composta, ela é formada de mais de um elemento químico. Vocês captaram aí, entenderam e perceberam a diferença entre substância simples e substância composta? Agora vamos ver o que é uma mistura. A mistura ela corresponde com a união de duas ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes. E como essa mistura ela pode ser classificada? Ela pode ser classificada como mistura homogênea e mistura heterogênea. O que nós podemos entender por mistura homogênea? A mistura homogênea ela apresenta apenas uma fase, um aspecto visual. E ela é chamada de monofásico. Por quê? Porque ela apresenta uma fase. Já a mistura que ela é heterogênea, a mistura heterogênea, ela é formada de mais de um componente. Então, 2, 3, se ela for de 2 componentes, ela é chamada bifásica. Entenderam? Então, vamos lá, vamos recapitular novamente. Vamos dar um exemplo de mistura homogênea. Eu pego um copo com água e coloco um pouco de sal. Eu misturo. Quando eu olho, eu não percebo. Eu não vou entender a questão do sal, se eu coloquei o sal ou se eu coloquei o açúcar, porque eu dissolvi. Então, visualmente, eu não consigo decodificar, ou seja, eu não consigo separar esses componentes. Então, nós chamamos de mistura homogênea. Já a heterogênea é completamente diferente. Você visualiza, você vê a diferença. Ou seja, eu pego água, coloco um pouco de óleo, aí sim, o óleo, a água ela é mais densa, ela fica embaixo e o óleo, ele é mais leve, ele sobe. Então, eu vejo que isso aí é uma mistura heterogênea. Então, pessoal, essa é a nossa revisão. É uma revisão sobre substâncias. A classificação das substâncias. Simples, com apenas um elemento químico. Composta, com mais de um elemento químico. E mistura. O que é uma mistura? É a união, a junção das substâncias. E essa mistura, ela pode ser homogênea e heterogênea. Esse é o nosso vídeo aula que nós gravamos para vocês, só para dar uma revisão, para vocês entenderem melhor a questão de conceito, substâncias e mistura. Então, vai lá!